Bom dia. Vamos todos apostos? Pessoal, bom dia. Aos que não me conhecem, eu sou Rafael, eu estou diretor da Câmara na atual gestão. E hoje nós vamos falar sobre um tema aí que, inclusive, é de importância, muita importância para nós homens, que é a questão da prevenção do câncer de próstata, a campanha do Novembro Azul. E agradecer a presença de vocês, aos nossos palestrantes que vão nos orientar aí a respeito da conscientização e também das informações, nos municiar das informações que são necessárias para que a gente tenha uma efetiva prevenção. E o Dr. Adilson Pimentel de Carvalho Júnior, ele é médico urologista, e a doutora Tatiane Kelly Terezo, psicóloga. E é muito importante a participação. Teremos também, ao final, o professor da Escola do Parlamento, o diretor, o doutor Roberto Delfino. E, provavelmente, nós tivemos um atraso que o presidente da Câmara gostaria de estar abrindo essa campanha, só que ele teve um atraso por conta de alguns compromissos médicos e ele provavelmente virá para o fechamento. Tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Tudo o que nos for municiado de informação aqui, é importante que nós tenhamos uma sensibilidade para poder repassar e conscientizar as demais pessoas, para disseminar essas informações, para que a gente consiga realmente ter um efetivo resultado nessa campanha. E, para dar início à palestra, eu vou chamar o doutor Adilson Pimentel de Carvalho Júnior para assumir a tribuna aqui. Ele vai começar a falar um pouquinho sobre o tema. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu sou médico aqui de Osasco já há 10 anos. Comecei a trabalhar aqui antes mesmo de virar urologista. E agradecer o convite aí feito pela Meire, ao Dr. Lindoso pelo convite e pela oportunidade. Como o Rafael disse, a gente tem bastante homens aqui, que é bacana, mas tem muitas mulheres. E talvez aqui muitos de vocês ainda não estejam na fase de fazer essa prevenção, de começar, mas vão ser replicadores, vão transmitir a informação. Tem o pai, o irmão, as mulheres, o marido, o sogro, enfim, a família, e a disseminação da informação é a ferramenta mais importante em relação ao câncer de próstata, para vocês poderem, a gente poder, né, diminuir a mortalidade dessa neoplasia. E aí vocês vão entender a diferença que isso pode fazer na vida dos nossos pacientes. Pode ir, Max. Eu vou me virando aqui um pouquinho para poder... Bem, então, o Novembro Azul, ele começou... Por que é novembro, né? Me perguntaram esse dia na palestra, eu não sabia. Dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E aí, pela proximidade, por essa própria data, e até esses programas de conscientização, que cada mês é uma doença, né? Tem o Outubro Rosa, e aí aproximando do Novembro Azul. Então, ficou novembro, porque antes de começar isso, o dia 17 era o dia 17 de novembro, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E a Sociedade Brasileira de Urologia tem trabalhado bastante nessas campanhas, com conscientização, informação, material para as nossas palestras, e tem nos ajudado bastante nesse sentido. Então, o câncer de próstata, primeiro vamos falar para vocês para que serve a próstata, né? Tá pulando aqui. Vamos lá. Então, a próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga, e por onde
por ela passa a nossa uretra. Uretra é o caninho que leva o xixi da bexiga para fora. A mulher tem a uretra ali na vagina e o homem a uretra dentro do pênis, passa no meio do pênis aqui, ó. A gente tem a uretra passando a bexiga, a uretra passa no meio da próstata e aqui continua o pênis. Aqui é o testículo e aqui é o osso pubiano. Então, essa informação que a uretra passa no meio da próstata é super importante para a gente. É uma questão anatômica que vai ter muito a ver com a sintomatologia que eu vou falar mais para frente, com os sintomas. E a função da próstata, então, é produzir grande parte do nosso sêmen. É um órgão do aparelho reprodutor masculino. Sem ele, nós não poderíamos reproduzir. Então, é uma glândula que produz parte do nosso sêmen. Associado a isso, ela tem um papel na continência urinária, na capacidade de segurar a urina. Porque, como eu disse, a uretra passa no meio da próstata. Aqui eu vou mostrar de novo para vocês uma relação anatômica para entender até a questão do toque retal. Vocês estão conseguindo ver o laser point? É difícil ver, né? Acho que o meu é mais forte. Aqui está a bexiga. Aqui está a bexiga. Aqui está o reto. O ânus e o reto. Aqui está a próstata. Está vendo a proximidade dos dois? Aqui a bexiga, a uretra passando no meio da próstata. Aqui, para quem consegue ver, tem um desenho que representa o músculo que controla o nosso xixi, para a gente não ficar perdendo xixi na calça. Chama esfíncter, é onde a gente controla o xixi. E aí o pênis e o testículo. Então, o reto está bem pertinho da próstata. Falando das doenças prostáticas, 2% é prostatite, que é caracterizado por uma inflamação da próstata. É um quadro bastante agudo, de instalação bem súbita, com uma importante repercussão clínica. A pessoa fica com febre, mal-estar. O câncer de próstata, propriamente dito, que envolve 18%. E o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna. É o HPB que a gente fala, né? Ouvi o médico falar, que é o famoso problema na próstata, que o paciente reclama, né, dificuldade para urinar, às vezes o paciente usando sonda. Na maioria das vezes está relacionada a essa doença, que é uma doença benigna, não é câncer. Obrigado. Vou deixar aqui porque eu sou visual. Aqui é uma divisão por incidência por faixa etária. A gente tem no homem e no adulto jovem e no adolescente as doenças inflamatórias infecciosas. Então, predomina a prostatite no rapazinho. Ele vai ter prostatite e uretrite, que é uma DST. No adulto jovem, mantém essa distribuição das doenças, através da uretrite e prostatite. Uretrite é uma inflamação na uretra. Os mais antigos vão lembrar da gonorreia, essas coisas aí, que hoje em dia diminuiu bastante, mas ainda tem. E no idoso começa a aparecer o câncer de próstata e o HPB. Então, tanto o HPB quanto o câncer são doenças que estão mais relacionadas aos idosos. 60% dos cânceres de próstata aparecem na faixa etária de 66 anos. Então, é uma doença da pessoa mais velha. Então, da prostatite, como eu disse anteriormente, geralmente ela instala-se de forma aguda, é um quadro bastante doloroso, o paciente tem febre, mal-estar, bastante dor na região aqui do pé da barriga, no hipogástrio, na região perineal, entre o ânus e o escroto. Geralmente, a pessoa precisa do atendimento médico, é um quadro bastante exuberante. Em alguns casos, isso pode cronificar. Aí o quadro não é tão agudo, não é uma dor tão intensa, mas o paciente tem uma dor constante, uma dor recorrente, que atrapalha bastante o seu cotidiano. Falando agora do HPB, especificamente dito, então, é uma doença que é um aumento progressivo da glândula. Conforme o homem vai ficando mais velho, essa glândula, a próstata, começa a crescer. E esse crescimento, como eu disse anteriormente para vocês, pela uretra passar no meio da próstata, o caninho que leva o xixi para fora passa no meio da próstata, aqui é a próstata de um adulto jovem, aqui de um paciente com HPB. Começa a crescer o adenoma, mas é um crescimento benigno. E esse crescimento leva à obstrução da saída da urina. E aí o paciente começa a ter esse monte de sintoma que está escrito aqui. Ele começa a urinar com jato fraco, o jato sai devagarzinho, tem que fazer força para urinar, ele vai várias vezes ao banheiro porque ele nunca consegue esvaziar a bexiga direito, ele tem ardor para urinar, acorda muito à noite. Então, é uma série de sintomas que estão relacionados ao esvaziamento da bexiga e ao armazenamento da urina. Mas isso é uma doença benigna. Por que eu estou insistindo nisso, falando que o sintoma, doença benigna?
O HPB tem essa série de sintomas e apresenta no início. O paciente começa a arder, aí vai ficando com dificuldade para urinar, e isso não tem nada a ver com câncer. O câncer de próstata, falando agora do dito cujo, né, que é o nosso objetivo aqui, eu estou meio torto aqui, gente, poder enxergar e falar com vocês de frente. É um câncer que a característica dele, ele cresce na periferia da próstata. Ele começa pela parte de fora. Ele não começa aqui no meio igual ao HPB. Ele começa por fora. Ó. Ele começa na zona periférica, que a gente fala. E ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Então, o câncer de próstata só dá sintoma quando ele está muito grande, quando ele já cresceu bastante. E, infelizmente, que a mensagem da manhã, que vocês forem para casa com isso na cabeça, para mim já valeu a pena. O câncer de próstata ele só vai dar sintoma quando o câncer estiver muito avançado, quando o câncer já estiver começando a querer espalhar, invadir órgãos locais, dando metástases. Então, quando o paciente procura a nossa ajuda para tratar câncer de próstata, porque ele começou a ter dificuldade para urinar, geralmente, nesse paciente, a gente perde a briga, porque o câncer já vai estar muito avançado. Então, a mensagem é, prevenção de câncer de próstata, a pessoa não sente nada. Câncer não dá sintoma nenhum. Ele só vai dar sintoma lá na frente, quando estiver muito avançado. Então, essa é a mensagem. Então, por isso que a gente vem aqui, faz essa palestra, vou falar um monte de coisa aqui para vocês, mostrar sobre a cirurgia, mas a mensagem é essa. O câncer não dá sintoma, então tem que procurar o urologista, mesmo que você não estiver sentindo nada. A ideia é essa. Por isso que a gente põe as faixas etárias, eu vou explicar aqui, 45, 50 anos. Pô, estou bem, não preciso ir no médico. Não, precisa, porque o câncer começa a aparecer a partir dessas idades que eu vou explicar para vocês. Então, é uma doença que começa... Por isso, a questão que eu explicando, que ela começa na periferia da próstata, da glândula prostática, e ela aparece numa próstata normal, que até então estava normal, não tinha nada. E não dá sintomas nas fases iniciais. Câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente no homem. Ele só perde para cânceres de pele não melanoma, o CBC e o SEC. Então, é o segundo câncer mais frequente nos homens. No Brasil, a cada 7 minutos, é feito um diagnóstico de câncer de próstata. Até eu terminar a palestra, 3 diagnósticos, 4 diagnósticos de câncer de próstata. E, ainda mais dramático, uma pessoa morre a cada 40 minutos. Isso é dado brasileiro. 25 dos pacientes que têm câncer de próstata morrem devido ao câncer de próstata. Tá? Quem tem câncer, então, de 4 homens com câncer de próstata, a gente perde 1. Os outros 75%, os outros 3, a gente vai instituir tratamentos para prolongar a vida dele, para deixar ele bem, ou até mesmo curá-lo, para ele não ter esse desfecho. Então, é bem alto. É o que a gente quer evitar. 20% dos homens, quando a gente faz o diagnóstico, já está em fase avançada. Isso é muito ruim, porque quando a gente pega o paciente na fase avançada, só 95%. Quando a gente pega um paciente que já tem sintoma, que foi o que eu falei para vocês, 95%, a grande maioria vai ter doença avançada. E na doença avançada, quando a gente pega nessa fase avançada, a minoria dos pacientes a gente consegue dar cura, apenas a paliação. A gente vai dar tratamento para o paciente para ele ter um prolongamento da vida dele, mas não falando mais de cura. Tá? E não tem uma coisa, algo que a gente possa fazer para não ter câncer de próstata. Não tem um remedinho que eu tome, um exercício, enfim, qualquer coisa que eu faça para não ter câncer. O que a gente pode fazer é prevenção, é descobrir esse câncer no início. Porque quando a gente descobre no início, a chance de cura aumenta bastante. Eu não estou me entendendo com esse laser point. Então, o diagnóstico, quando a gente faz o diagnóstico precoce, ou seja, o paciente ainda não está sentindo nada, a nossa chance de cura bate 90%, que é uma maravilha para a doença neoplásica. Então, está toda a diferença aí. Esperar ter sintoma é a pior coisa que a gente pode ter dentro de um paciente com diagnóstico de câncer de próstata. Isso aqui são estimativas do INCA, agora de 2018, no Brasil. E aí eu acho que a importância dessa palestra é para mostrar o tamanho desse problema no Brasil.
nos últimos anos, tem se intensificado as campanhas justamente para mostrar uma coisa importante para vocês. A gente ouve falar muito sobre câncer de mama há muito mais tempo que câncer de próstata, não é verdade? Mas olha aqui a incidência. No Brasil, em 2018, a estimativa de 68 mil casos de câncer de próstata. Câncer de mama, 59 mil casos. Câncer de intestino, né, que a gente ouve falar mais, colo, né, intestino grosso, cólon, reto, usa bolsinha, 17 mil casos novos no Brasil. Olha o câncer de próstata, 68 mil. Câncer de leucemia, câncer do sistema nervoso central, 5 mil casos, 5 mil casos, 6 mil casos. Câncer de pulmão, 18 mil casos. Então, câncer de próstata, de longe, né, é o segundo câncer mais prevalente na população masculina. E a exemplo das mulheres seria o câncer de mama, né, com 59 mil casos. E, em terceiro lugar, o câncer de colo de útero, com 16 mil casos. Então, é uma doença bastante prevalente. Quando a gente olha a estimativa da Associação para a Pesquisa do Câncer, que é um outro instituto de pesquisa que estuda o câncer, os dados deles são mais alarmantes ainda. Para 2018, 84 mil casos novos, quase 85 mil casos novos de câncer de próstata e câncer de mama de 85 mil casos. Então, vocês vejam, a incidência dessa doença é muito alta. É muito alta. Então, quais... Pulou aqui, deixa eu ver. Então, agora vamos falar dos fatores de risco relacionados ao câncer de próstata. Existem alguns fatores de risco que a gente consegue identificar nos nossos pacientes em que existe um aumento da incidência de câncer de próstata. A idade, que é um fator independente para diversos cânceres, inclusive o câncer de próstata. Quanto mais velho, maior é o risco da pessoa desenvolver o câncer. Então, por isso, as idades são fatores importantes para a gente começar a procurar a doença, para começar a fazer a prevenção. Histórico familiar. Se você tem um parente de primeiro grau, e parente de primeiro grau é pai, irmão, a sua chance é o dobro de ter câncer de próstata em relação a uma pessoa que não tem um parente afetado. Quando você tem 2, aumenta 6 vezes o risco. Então, é pai e irmão. Pai ou irmão teve câncer, teu risco é aumentado. Pessoas da raça negra, pacientes obesos e os hábitos alimentares. A raça negra é uma questão etiológica, né, genético, e a obesidade que tem relação com a produção hormonal, que fica um pouco desregulada, e aí os cânceres de próstata podem demorar mais para aparecer, e quando eles aparecem, eles podem ser mais agressivos. Então, por isso que a população obesa é considerada como fator de risco. Ô, Max, tem como deixar fixo lá para eu sem mudar? Sem ficar aparecendo. Só meus slides? Então, falando da dieta alimentar, que é só coisa gostosa, né? Ó, picanha, costelinha, hoje é sexta-feira, o torresmo. Isso aqui é gordura de origem animal. Tem a pinguinha ali para dar uma equilibrada, né? Para dar aquela calibrada, mas, enfim. Isso aqui é um gráfico importante. Gente, eu estou olhando lá e estou... Ô, Max, você está de sacanagem comigo, hein, Max? Ó, aqui é uma incidência da ingesta de gordura de origem animal. Gordura de origem animal pelos diversos países no mundo. Aqui, ó, países da região, países orientais, Japão, Hong Kong, Singapura, isso aqui, ó, é a mortalidade a cada 100 mil habitantes por câncer de próstata. E isso aqui embaixo é a quantidade de gordura animal ingerida por pessoa no país, é uma estimativa. Então, aqui é quantas pessoas morrem de câncer de próstata relacionado à dieta e a quantidade de gordura que essas pessoas comem por dia, na média, nesses países. Na culinária oriental, eles comem mais vegetais, peixe, então a quantidade de gordura animal é menor. Já nos países como a Suécia, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Holanda, onde a ingesta de gordura de origem animal é muito alta, a gente vê a diferença. Nesses países em que a ingesta é baixa de gordura de origem animal, a mortalidade por câncer de próstata relacionada à dieta é em torno de 2 a 3 pacientes a cada 100 mil habitantes. Quando nós vamos para países em que a ingesta bate lá 120 gramas, 140 gramas, a mortalidade chega a 18, 20 pacientes a cada 100 mil habitantes. Então, mostrando que essa dieta rica em gordura de origem animal é um fator de risco, inclusive para o câncer de próstata. Ela é para diversas neoplasias, inclusive o câncer de próstata. Então, assim, não precisa de médico para falar isso para a gente, né? Isso aí acho que todos nós temos acesso às informações, sabe que
é gostoso, é legal, mas faz mal. Então, faz mal para várias coisas, para o cara ter um infarto, ter um derrame, inclusive câncer de próstata. Então, assim, a mensagem é: quer comer, come, mas come pouco. Come de vez em quando. Não pode ser nossa rotina do dia a dia. E para infarto, para derrame, isso aqui é bem mais alarmante, é bem pior. Aqui eu estou na minha parte, é câncer de próstata, mas assim, resvala também na alimentação. Tá, eu não quero ter câncer de próstata, então não come tanta picanha. A churrascaria vai vir brigar comigo aí. Como que a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata? Então, o paciente vai no consultório, a gente vai conversar com ele, vai tirar a história, perguntar os antecedentes familiares, conversar com ele, fazer o exame do toque retal e solicitar o exame de sangue, que é o PSA, é o antígeno prostático benigno, que é o famoso exame de sangue para a gente ver o câncer de próstata. Então, a gente vai conversar com o paciente, vai fazer uma história, ver se ele tem sintoma, perguntar os antecedentes pessoais dele, os antecedentes familiares, e vamos fazer o toque retal. Após a consulta, a gente pede os exames de sangue e ele volta com esse exame para a gente poder ter uma conclusão a respeito sobre o rastreamento do câncer. Aí a sala de espera do consultório do urologista, né? Não sei se o pessoal no fundo consegue ver, mas tem de tudo, né? Tem um cara que pula da janela, o cara que desmaia, outro que vai vomitar no banheiro, um que fica mais animadão ali no ladinho esperando a vez dele, tem de tudo. E isso é importante, porque que o tal do exame de próstata, tanta modernidade, já opera com robô, já faz de tudo, pisa na Lua, vai para Marte, e ainda o tal do exame da próstata continua, não substituíram ele ainda, né? Ainda não substituíram, infelizmente, né? O pessoal brinca, mas o exame do toque é fundamental. Por quê? Em 20% dos nossos pacientes que têm um PSA normal, a gente faz o diagnóstico de câncer só pelo toque. 20%. Então, você pega 10 pessoas que têm câncer de próstata. 8 vão ter o exame alterado. 2 desses pacientes não vão ter. E são 2 pacientes que podem ir embora para casa e a gente não vai fazer o diagnóstico. Então, é bastante, é muita coisa. Então, o toque retal ele é importante porque ele refina a nossa capacidade de diagnosticar o câncer de próstata. Ele ajuda, ele auxilia no diagnóstico, junto com o exame de PSA. Eu vou mostrar para vocês agora. Morreu. É que lá está parado, né, cara? É. Então, vamos lá. Ó. Aqui, o que eu comecei no início da aula, eu mostrei para vocês, o toque retal. O ano só é no reto porque é perto da próstata. Se fosse a orelha, a gente fazia pela orelha, não tem jeito. É aqui. A anatomia é assim, ó. Aqui ao ânus, o toque retal, a gente alcança a próstata e nesse exame a gente consegue fazer o exame, identificar se tem algum caroço, se tem algum nódulo, o tamanho da próstata, se é uma próstata que está respeitando os seus limites, se não está invadindo o órgão, né, o órgão ao lado. Então é um exame rápido, demora 10, 15 segundos, mas a gente consegue tirar um monte de informação. Então é um exame que ainda faz parte. Oi? Não, mas é importante. Você tem pai? Você tem vô? Então, presta atenção que vai ser importante para você passar para ele as informações. Então, nesse exame, a gente consegue tirar bastante informação. Embora o colega Lu achou que é uma eternidade, depende do ponto de vista. Né? Nesse exame, a gente consegue tirar bastante informação que vai ajudar bastante nossos pacientes. E o PSA, que é o exame de sangue que a gente pede, né? O PSA é uma enzima produzida pela próstata, não só pela próstata, mas a grande parte do PSA que circula no nosso sangue é produzido pela próstata, tá? Ele a função dele no nosso, né, na fisiologia masculina, ele liquefaz o sêmen, deixa ele mais fluido para que os espermatozoides possam alcançar a tuba uterina e fecundar o óvulo durante o processo de fecundação. E ele é um marcador de doença prostática. Isso é importante também para não assustar também em demasia. Ele é um marcador de doença na próstata. Não quer dizer que quem tem um PSA alterado tem câncer na próstata. Então, ele é um marcador de doença. A partir do PSA alterado, o médico vai fazer uma série de outros exames para investigar se a pessoa tem o câncer especificamente. Mas ele não é um marcador exclusivo de câncer de próstata. Isso é muito importante. Chega em casa lá, vê o PSA do pai alterado, do avô alterado, está com câncer. Não é isso. O PSA é um marcador de doença. Então, são várias doenças, não só de câncer de próstata.
E aqui é uma relação estatística entre o câncer de próstata e os níveis no nosso sangue, os níveis séricos. Tá? Quando o paciente tem um PSA entre 0 e 2, a chance dele ter câncer é de 10%. Quando esse PSA está entre 2 e 4, de 25%. De 4 a 10, 35%. E quando o PSA é maior que 20, a chance dele ter câncer é de 20%. O valor que a gente considera como normal no consultório, de uma maneira bem grosseira, passando uma linha reta para delimitar, é de 2,5. Acima de 2,5 a gente considera alterado, abaixo de 2,5 considera normal. Mas o valor absoluto, sozinho, ele não traz tanta informação. A gente vê uma série de coisas, mas o número que tem que estar na cabeça é o 2,5. E aí a importância do toque retal, para refinar a nossa capacidade de diagnóstico. Quando a gente não sabe, aqui, nessa coluna, é o nível de PSA, então desconhecido, PSA menor que 4, entre 4 e 10 e maior que 10. E aqui é o toque retal normal e o toque retal alterado. Então, a gente combina as duas informações para a gente chegar a uma conclusão. Quando a gente não sabe o nível de PSA do paciente, ele não fez o exame de sangue, e a gente faz o toque retal, ele tem um toque normal, eu não sei o PSA dele, a chance dele ter câncer ainda é de 10%, baixo. Quando a gente não tem o valor do PSA e faz no toque e vê que o toque retal dele está alterado, a chance dele ter câncer é de 40%. Olha como muda. Aí eu tenho o PSA menor que 4, toque retal normal, chance de ter câncer de 5 a 8%. Quando o toque está alterado e o PSA está entre 2 e 4, está menor que 4, na verdade, 25% de ter câncer. Quando o PSA está entre 4 e 10 e o toque normal, 15%, aí, quando o toque está alterado e o PSA entre 4 e 10, olha para quanto pula, 80%. Olha a diferença aqui, se eu não faço o toque retal. Se eu não faço o toque, está todo mundo aqui. Olha o gap, de 15% para 80%. E aí, quando eu tenho um PSA maior que 10 e um toque retal normal, a chance dele ter câncer ainda é de 40%. Mas se ele tem um toque alterado e o PSA maior que 10, 95% é a chance dele ter câncer de próstata. No final... Então, assim, o toque retal junto com o PSA refina a nossa capacidade de diagnóstico, de investimento no paciente. O paciente que vai com toque normal, um PSA menor que 4, legal. Agora vem um paciente com toque alterado, PSA de 5, opa, então muda completamente o foco. Esse paciente vai voltar mais rápido para o consultório, a gente vai pedir exames diferentes. Então, muda a maneira de abordar esse paciente. Então, a gente tem um toque retal suspeito, um toque retal normal e um PSA alterado. Como que a gente procede na investigação? Hoje em dia, existe essa ferramenta, que é a ressonância magnética multiparamétrica da próstata, que é um exame de imagem que a gente faz para poder ver se esse paciente tem algum nódulo na próstata que seja suspeito para câncer. E, a partir disso, a gente decide se ele vai ou não fazer biópsia, que a biópsia é feita pelo reto. Nessa fase, o paciente já está com a suspeita de câncer, ele já está preocupado que ele está com câncer, ele já está ali, para ele, meu amigo, que você vai passar ali por trás para ajudar ele, ele não está mais interessado. Aí pode demorar 40 minutos, que ele vai ficar feliz da vida ainda, porque você vai estar indo atrás para curar ele. Então, é importante isso, a gente ter as informações para indicar os exames corretamente. Uma coisa que acontece, na maioria, ainda mais na política, no sistema público, porque essa ressonância é muito cara, e é o que a gente faz no dia a dia, o toque retal alterado ou suspeito com PSA elevado, a gente já faz a biópsia direto, porque a ressonância, infelizmente, não é acessível a todos ainda. E aqui é uma classificação histológica, que é a notinha que a gente dá quando a gente olha a peça na lâmina, e aí, quanto maior esse número, mais indiferenciado é o tumor, mais agressivo é o tumor. Ele varia de 6 a 10, é o Gleason, que é a classificação histológica do câncer. Aqui, falando da importância do diagnóstico precoce para vocês, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata numa fase inicial, isso aqui é um gráfico mostrando a sobrevida, a quantidade de pacientes vivos em 5 anos a partir do diagnóstico de câncer de próstata. Então, quando eu tenho um paciente que está no estágio inicial, que a gente classifica como T1, T2, a chance dele estar vivo em 5 anos é em torno de 90%, maior que 90%. Quando a gente faz um diagnóstico do câncer numa fase que ele já está crescendo, já está atingindo órgãos vizinhos, essa taxa de sobrevida em 5 anos vai para em torno de 70%. Agora, quando o câncer já dá metástase, e o câncer de próstata gosta muito de osso, ele dá metástase geralmente para osso, a chance de sobrevida em 5 anos vai para 30%, cai bastante. Então, aqui que é a importância, que eu falei lá no comecinho, que é o mais importante.
não esperar ter sintoma. Quando esperar ter sintoma para fazer a investigação, para ir atrás, a gente não quer pegar ninguém nessa fase aqui, porque, infelizmente, a maioria não vai estar viva em 5 anos. A TV está me pegando. Então, uma vez eu tendo o diagnóstico, aqui são as opções terapêuticas. Esses 3 iniciais, a vigilância ativa, a prostatectomia radical, que é a cirurgia, e a radioterapia, são terapias relacionadas à cura. Aqui eu estou fazendo um tratamento para curar meu paciente. Já a quimioterapia, radiofármacos, bloqueio androgênico, que é a retirada dos testículos ou uso de medicamentos, eu não falo mais em cura, mas em controle da doença. A vigilância ativa, existem alguns tipos de câncer de próstata que são tão indolentes, são cânceres malignos, mas de crescimento tão lento, segundo alguns critérios que a gente consegue identificar, que me permitem não tratar o paciente de imediato, apenas acompanhar. E aí, se ele mantiver aqueles parâmetros, embora ele tenha câncer, que não fuja daquilo, me permite ao paciente apenas acompanhamento. Se ele tiver mudança, a gente indica o tratamento. O tratamento, quando indicado, ele pode ser feito através de cirurgia aberta, laparoscópica e robótica, que é a famosa cirurgia lá pelo robô. Aqui é uma foto mostrando, o médico que está operando esse paciente aqui deitado é esse cavalheiro aqui. Esses outros médicos são os assistentes. Quem está fazendo a cirurgia é o médico, né, guiando o robô. A radioterapia, que cada dia que passa está mais moderna, diminuindo os efeitos colaterais relacionados à radioterapia. E aqui, como eu disse anteriormente para vocês, são os tratamentos que a gente tem para paliação, para controle da doença. A gente não está mais curando, a gente está segurando a evolução da doença. A cirurgia, a prostatectomia radical, só umas informações, porque o pessoal fica muito preocupado, né? Câncer de próstata, vou operar, vou ficar broxa, vou ficar usando fralda. Só para vocês terem uma noção, é informação. A próstata da gente está pertinho, que eu falei lá no comecinho da aula, do músculo que controla o nosso xixi. E o nervo que está relacionado à ereção passa aqui do lado, bem pertinho da próstata. Então, por isso que nessa cirurgia para tratamento do câncer existe o risco de sequela, que é a impotência e a incontinência urinária. E aí isso varia em vários aspectos. O paciente que pré-operatório tem uma ereção boa, está bacana, ele vai operar. Paciente que não é hipertenso, não é diabético, a chance dele ficar potente no pós-operatório é maior. Agora, eu vou operar um paciente que já está com grau de disfunção erétil, já está tendo uma ereção com dificuldade, já não está aquela beleza, né, aquela coisa. Você vai operar ele de câncer de próstata, provavelmente ele vai ficar impotente. Aqui é um desenho esquemático mostrando a relação dessas estruturas anatômicas com a próstata. Então, aqui, esse em amarelo são os nervinhos relacionados à ereção, que passa bem próximo à próstata. Está vendo? Eles passam bem rente à próstata. E aqui é o músculo que controla o xixi. Na cirurgia, a gente tira tudo aquilo ali. Eu tiro toda a glândula prostática, aqui junto com as vesículas seminais, que estão aqui atrás. Então, a chance, se eu não tiver experiência, não tiver cuidado, o cirurgião de lesar esse nervo é muito grande. Então, por isso que tem que ser os profissionais que têm experiência, as condições adequadas para poder fazer a cirurgia. Isso pensando só no lado médico. O paciente vai ter as condições dele. Então, quando o câncer é diagnosticado no início, a chance de ele estar invadindo essas estruturas é bem menor. Então, a chance do paciente ficar potente, continente no pós-operatório também aumenta. Daí, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce. Então, na cirurgia, a gente tira tudo aquilo que eu mostrei para vocês, e depois a gente sutura, faz a reconstrução da bexiga com a uretra. Então, aqui está o músculo que controla o xixi e aqui estão os nervinhos. No melhor dos mundos, que não é o nosso objetivo, o paciente vai ficar curado do câncer, potente e continente. É o que é o nosso objetivo quando vai propor o tratamento para alguém. Aqui são a incidência das complicações, a incontinência urinária, que é ficar perdendo xixi na fralda, que tem que usar fralda, que é uma coisa extremamente dramática. A doutora vai explicar depois que é uma sequela extremamente temida, acaba com a vida dos pacientes. Tem um paciente no consultório que já falou: doutor, se fosse para eu ficar assim, que ele estava com incontinência, eu preferia ter morrido. Tamanho é o grau do impacto que isso tem na vida desses pacientes. Mas, graças a Deus, é baixo, ela gira em torno de 2% a 10%. E a impotência sexual. Quanto mais velho o guerreiro, maior o risco dele ficar impotente. Assim como
a condição dele pré-cirurgia, como eu disse anteriormente. Então, se ele tem uma ereção bacana, um adulto jovem, um senhor jovem, a chance dele ficar impotente é muito menor. Agora, vai operar um paciente de 70 anos, que já está, né, a chance dele ficar impotente é maior. Então, o número depende muito do próprio paciente, das condições dele pré-operatória. E aí varia de 16% a 81%. Então, os números na literatura são muito variáveis por causa desses fatores. E aí, a idade, né? Quando que a gente tem que começar a fazer o exame da próstata? Já estou finalizando. Paciente sem fator de risco. Então, aquele paciente que não tem pai nem irmão com câncer, pacientes não negros, pacientes não obesos. Começa a fazer o exame do toque PSA a partir dos 50 anos. Então, cinquentão, já ganha o Vale Night lá, no urologista. 45 anos para quem tem algum fator de risco. Então, paciente que tem o irmão ou pai afetado, pacientes obesos, pacientes da raça negra, começa mais cedo, a partir dos 45 anos. Porque nesse grupo de pacientes a incidência do câncer é maior. Então, 45 anos para quem não tem fator de risco, e 50 para quem tem fator de risco, perdão, e para quem não tem fator de risco a partir dos 50. E a prevenção é feita através do toque retal e do PSA na consulta com o urologista. Então, eu estou finalizando aqui a campanha do nosso Novembro Azul, que a Sociedade Brasileira de Urologia promove. Aqui nesse site tem bastante informação para não médicos, para leigos. É bacana, o site é bem amigável à interface. E o que a gente quer no final é isso aqui, ó, que as esposas, as mães não, né, as irmãs, enfim, a família não leve o homem arrastado para ir para o urologista. Igual hoje tem dia que vai paciente no meu consultório, tudo bem? Qual que é? Não sei, doutor, minha mulher que marcou, eu vim aqui, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu falei, meu amigo, tem uma informação. A gente não quer isso, a gente quer que vá os dois de mão dada, um do lado do outro, porque o homem se cuidando, ele está cuidando de si próprio e da família dele. Então, a mensagem que eu tinha para trazer para vocês era isso. Aí, qualquer dúvida aí no final, eu estou à disposição. Você queria me perguntar? É o que eu coloquei no slide. O toque retal é uma importante ferramenta no rastreamento. O certo, o correto, é você... É o que eu falei para você. Você viu ali, né? Toque tem até a tabelinha correlacionando. O cara tem um PSA ali menor que 4. O toque dele está alterado, a chance dele ter câncer vai para 40%. Ele pode ir embora para casa sem ter o diagnóstico. Então, o correto, o certo, é fazer o toque retal junto com o PSA. Não, na literatura a gente já tem vários trabalhos mostrando o toque retal não altera o PSA, não. O que altera a medida do PSA, que a gente orienta os pacientes antes da coleta do PSA, é não ter relação sexual 3 dias antes da coleta. Relação sexual ou masturbação aumenta o PSA. Então, o cara vai lá, namora, no sábado, na segunda ele vai colher o PSA. Esse PSA pode vir maior do que realmente ele é e causar uma confusão. Agora, o toque retal não altera o PSA. Tá bom. Segundo grau, tio paterno ou materno? É assim, tudo que eu passei para vocês aqui é baseado em literatura, em estudo científico, que fez o levantamento. Não mostrou que essa população tem a correlação direta, não aumentaria o teu risco. Mas, assim, se fosse meu tio, eu ia ficar cabreiro, entendeu? A mensagem é essa, mas pela literatura é pai e irmão. Tá? Temos alguma dúvida aí, pessoal? Lá do fundão. Ô, Maciel. Só pedindo PSA, eu falava, seu PSA está recebido. Não precisa nem fazer nada. Perdi a viagem.
Isso aí, assim, é que eu trouxe para vocês. Isso aqui é a Sociedade Americana de Urologia, a Sociedade Brasileira, a Sociedade Europeia. Teve um grupo nos Estados Unidos, há uns anos atrás, que eles até questionaram que não precisava mais fazer nem PSA nem toque. E aí eles viram que estava começando a aumentar a incidência de mortalidade por câncer. Que o objetivo, no final desses rastreamentos, é diminuir a incidência de mortalidade pela doença. E aí, a gente fazer a pesquisa e não fazer a pesquisa não está mudando a mortalidade, era o que eles alegavam. Aí foi suspenso isso, indicando para pacientes um grupo muito específico, aí eles viram que começou a aumentar, e aí voltaram atrás. Então, assim, hoje em dia, na literatura, o certo é fazer o toque, o PSA. Vamos lá, você, meu paciente, passa comigo há 5 anos, há 3 anos eu faço seu toque retal, teu PSA está normal. Falou, mas esse ano, cara, teu PSA está igualzinho ano passado, esse ano eu não vou fazer, ano que vem você vem eu faço seu toque. Mas é uma coisa minha com você, você é meu paciente, eu já te examinei várias vezes, aí talvez o urologista tenha essa liberdade, mas de maneira, a grosso modo, de uma maneira bem pontual, é o toque e o PSA anual. O certo é fazer os dois. Fala, não, doutor, eu quero fazer. Não, eu faço questão de fazer. Não, eu quero fazer. Acho que é importante vocês terem essa informação. De 35 anos para cima, pode fazer? Não? Tudo isso aí, a gente, por que não faz? Viram que fazer não agregava nisso que eu falei. Você não diagnosticava mais câncer e não acrescentava cura nem qualidade de vida para ninguém. Então, há uns 10 anos atrás, me falha a memória, talvez um pouco menos, mas nessa faixa, aí, uns 8 anos, a idade era 40 e 45. Aí foi visto, através de estudos científicos, populacionais, que você não estava fazendo diferença nessa população mais jovem. Aí botou mais para frente. Então, o certo, até por questão de saúde pública, 45 para quem tem fator de risco e 50 para quem não tem. Antes disso, não agrega em cura ou tempo de sobrevida relacionado à doença. Aí é só aí é outras coisas. No final eu vi ele estava durante a palestra ele não parou de piscar para mim, eu percebi. É que vocês não estão vendo. É esse aqui, ó. É da raça mesmo, entendeu? Igual o japonês tem mais câncer de estômago, a raça japonesa, por exemplo, né? Só para não falar que eu estou vou dar outros exemplos. E câncer de próstata, a incidência é menor, é da etnia mesmo. Mais alguma pergunta? Meire. Acho que acabou aqui as perguntas. Muito obrigada, doutor, pela sua participação, pela palestra excelente. Acho que quem tiver mais dúvidas e quiser conversar com o doutor, ele vai ficar mais um pouquinho de tempo aqui. Agora eu vou convidar a psicóloga doutora Tatiane Kelly Terezo, que é psicóloga do Espaço Terapêutico Religare, que vai falar um pouquinho da ligação do nosso emocional com o surgimento de um possível câncer de próstata. Doutora, seja bem-vinda. Eu não tenho tamanho, mas vou tentar baixar isso aqui. Bom dia, queridos senhores, moças. É um privilégio estar aqui, é um prazer. Eu fui convidada e me senti privilegiada e lisonjeada. Nós, lá da clínica onde eu trabalho, nós decidimos conscientizar a população. Essa é a nossa ideia, é a nossa ambição, né? Trazer instrução e trazer informação, porque nós acreditamos realmente que prevenir é o melhor remédio. Tudo bem? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Me vendo não, mas estão me ouvindo? Legal. Por favor. Eu trouxe alguns slides, mas eu imaginei que a minha palestra seria antes do doutor.
E como a minha palestra está sendo depois, então algumas informações vão ser desnecessárias. Vocês já viram tudo isso? Gostaram dessa imagem? Meninos, gostaram? Hã? Não? Aqui. Por que homens evitam médicos? Alguém pode me ajudar aí? Por que homens evitam os médicos? Vocês ouviram uma palestra aqui do Dr. Adilson dizendo que nós deveríamos prevenir, que a gente evitaria algumas complicações se nós pudéssemos trabalhar na prevenção, certo? Mas é sabido que existe uma dificuldade muito grande dos homens de procurar preventivamente, ou seja, preciso fazer os exames. Eu sou mãe de 2 homens, um menino de 21 anos e um rapazinho de 10. Não se assustem, eu estou caminhando para os 50 anos. E até, sei lá, 15, 16 anos, doutor, eu levava meu filho ao médico. Agora é um sacrifício. Filho, tem que ir no médico, tem que fazer seus exames. Não gosto de médico. Não. Mas é importante, tem que ir lá, tem que conversar. Não, eu estou bem. Não, eu estou bem. Então, assim, o meu filho adulto só vai ao médico quando está doente. E, alguns dias atrás, ele teve uma infecção e eu praticamente obriguei ele ao médico e ele ficou internado 5 dias. No 3º dia, ele queria fugir do hospital. Eu falei, não faz sentido isso. Tem que ficar. Acredite, não, eu estou bem. Tá, mas se disseram que você precisa ficar mais um dia, fique mais um dia. Então, assim, existe culturalmente uma dificuldade vista no sexo masculino de procurar preventivamente uma ajuda, um auxílio, informações. Por quê? Cri. Ninguém sabe dessa informação ou estou com vergonha de falar? Ok, bora lá. Os meus slides dizem assim, estudos apontam que valorização da bravura e da autossuficiência faz com que eles cuidem menos da saúde. Ou seja, desde criancinha, nós, seres humanos, somos criados diferente. A menina é criada de uma maneira e o menino criado de outra. Tudo bem? Se a menina chora, alguém vai lá, ai, filha, vem calma, vem cá, a bonequinha, e dá alguma coisa. Se o menino chora, o que é que acontece? Existe uma crítica, existe uma cobrança em cima desses homens, ainda que muito pequenininho. Por esses dias eu estava na porta da padaria e um menininho caiu e alguém pegou, não sei se é a mãe, e bateu assim, falou, não é nada, calma, não é nada. Como não é nada? Ele caiu e se machucou. Então, essa criança vai crescer psicologicamente entendendo que ele não precisa valorizar as dores. Ele não precisa olhar de maneira adequada para essas dores. E aí ele cresce, vira uma adolescente, não é nada. Fica caindo no saco de batata só porque caiu aí, está no futebol, e cai, se machuca, saco de batata. Então, eu cresço, a menina pode, e o menino, não. Eu vou crescendo em cima dessa frase que eu preciso valorizar a bravura, ou seja, eu tenho um pinto e eu preciso valorizar esse pinto que é o meu poder. Entende isso? Faz sentido para vocês? Então, quando os homens estão conversando, que eles estão se comunicando, eles estão tentando fazer as demonstrações de bravura dele ou de autossuficiência, ou seja, eu preciso me tornar suficiente por mim mesmo. Eu tenho que dar conta de mim. Porque alguém, desde a tenra infância, me disse que eu sou homem. E homem dá conta. Não é assim? Sim ou não? Então, homem não pode chorar. Homem não pode sentir dor. Homem não pode se despertar apaixonado, porque vira bobo. Nossa, você é um bobo. Você é um... Homem não pode, homem não pode, homem não pode. E nós estamos numa cultura extremamente que precisa fazer essa separação. Homem tem esses direitos e mulheres têm esses direitos. Concordo, respeito e precisa ser assim. Porém, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psíquico, nós temos uma estrutura muito parecida e não tem uma diferença. Homem sente saudade, homem sente raiva. A expressão disso é diferente. Entendem isso?
Então, a menina, desde muito mocinha, ela começa a menstruar, ela começa a sentir cólica, a mamãe leva no médico, e aí vai crescendo, leva no ginecologista, e nós aprendemos a frequentemente visitar o ginecologista. Então, eu preciso fazer os exames pelo menos uma vez por ano, porque a vagina é úmida e ali tem corrimento, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, e eu vou procurando um médico para me ajudar. Faz sentido para vocês isso? E o homem? O homem não é úmido, ele não tem corrimento, ele não menstrua mensalmente. E eu preciso trabalhar. O homem, quando eles estão no meu consultório, que eles sentam lá, eles só vão buscar ajuda psicológica para quê? Por que o homem busca ajuda psicológica? Vamos, meninos, me ajudem. Por quê? Oi? Álcool ou chifre? O que mais? Quando o Corinthians está caindo, o que mais? Hã? Bora, vamos, mais um pouco. O que mais? Por que o homem busca ajuda psicológica? Porque ele é fraco? Porque ele é frágil? Por medo? Exatamente. Porque ele não está dando conta das cobranças e a bravura dele está se fragilizando. Ele não está sendo mais autossuficiente, ou seja, ele não está conseguindo mais dar conta do que ele deveria, na cabecinha dele, dar conta. Existe uma cobrança, as mulheres, eu que sou uma menina e convivo com meninas, eu não aguento. Existe uma cobrança e a gente reclama uma para outra dessas cobranças. Meninos, eu vou dar uma dica para vocês. As esposas, muitas das vezes, elas estão reclamando, não é para vocês darem dicas de auxílio, é porque a gente gosta de reclamar. Simples assim, a gente gosta de reclamar. E aí, quando eu reclamo para o meu esposo, ele, não, porque faz isso, faz aquilo, eu fico brava com ele. Porque ele está me dando dicas para que eu saia. Porque o homem é mais objetivo e focado. Faz sentido para vocês isso? Nós não, nós queremos reclamar. Nós queremos reclamar, a gente quer falar, a gente quer reclamar. E se é para uma menina, eu reclamo de cá, ela reclama de lá, e nós vamos ali juntando as nossas reclamações. E ali, igualdade. Não! Procura um psicólogo? Bora lá. No caso dos homens, essas crenças contribuem para a ideia de que, para ser um bom homem, ter bravura e ser autossuficiente, ou seja, ser bom, ser pintudo, é preciso ser duro, corajoso e absolutamente autossuficiente. Vocês entendem como é sério isso? Que eu ouço mães dos meus pacientes dizendo, como assim, Tati? Esse menino está com depressão. Esse menino é um homem, o que eu estou criando? Esse homem, não, olha, meu marido, eu vou te falar, Tati, olha, é um fraco. Então, a nossa cultura exige que um homem seja duro, corajoso, tenha bravura e autossuficiência. Eu tenho que dar conta do meu mundo externo e do meu mundo interno. O problema dessas crenças é que criam barreiras para pedir ajuda. Aí é que nós começamos na dificuldade de se prevenir de maneira preventiva. Ou seja, o doutor Adilson esteve aqui e conversou, explicou e nos orientou. E todo mundo agora sabe da verdade e que a melhor maneira de viver saudável é ser saudável. E a maneira de ser saudável é buscar orientação. Ou seja, eu preciso me cuidar fisiologicamente e emocionalmente. Porque existem doenças que são psicossomáticas, ou seja, vivi traumas lá atrás e os traumas somatizados, porque eu sou homem e eu tenho que ser corajoso e absolutamente forte e duro e bravura, e eu tenho que ser corajoso e forte e bravura, ou seja, eu desenvolvo doenças psicossomáticas, eu somatizo emoções, eu somatizo os meus traumas e transfiro para o meu corpo. Faz sentido para vocês isso?
Ou seja, dependendo da idade do trauma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quanto mais jovem eu vivi um trauma, mais ficará forte a maneira que eu tenho de somatizar isso no meu corpo na fase adulta. Ou seja, se a mãe de vocês olhou para vocês quando vocês tinham 10 anos e vocês viveu algum trauma, não precisa necessariamente, senhores, serem algo grave. Se vocês foram na escola e, de repente, vocês eram muito mimadinhos pela mãe, e vocês choravam muito, e alguém expôs vocês, e alguém humilhou vocês, vocês vão crescer ouvindo o mundo dizendo: você não pode chorar, que chorão, que mijão, você tem um pinto, aí honre isso que está dentro das suas calças. Vocês vão crescer, vestindo uma máscara, e, de repente, vocês vão, em sofrimento, potencializar essa dor. E as doenças psíquicas não são doenças, doutor, mensurada, calculada. Não dá para pegar. Eu não faço um exame de sangue, eu não faço um exame de urina, de fezes, eu não faço uma ressonância e eu vou fazer uma averiguação das minhas doenças psíquicas. Não é possível. Por isso que é tão complicado irmos lá e as pessoas só vêm buscar tratamento psicológico ou procurar um médico para avaliar as condições que eu me torno quando eu já estou sentindo dores. Então, eu desenvolvo, dentro do medo, crise de ansiedade, eu desenvolvo síndrome do pânico, eu desenvolvo síndrome de burnout, eu desenvolvo transtorno bipolar, depressão. A Etelvina falou da depressão. Falou: Tati, eu conheço alguns casos de depressão. E depressão é uma doença tão simples de se tratar. Depressão é uma doença fisiológica. São 2 hormônios que são produzidos, que deveriam ser produzidos pelo nosso corpo, e não é produzido. E a depressão é tão tratável, de maneira tão saudável e normal, como a diabetes, como a pressão alta. A gente vai lá e toma um remedinho, controla o organismo, e pronto, vida que segue. E aí chega no meu consultório pessoas que tentaram o suicídio, pessoas que se perderam na vida, pessoas que estão solitárias porque foram abandonadas pela esposa, pelo trabalho, pelos amigos, pela vida. E algo tão simples de se resolver a depressão. Simples. Porém, como eu vivo numa cultura que o homem precisa ser o pintudo, o duro, o corajoso, o autossuficiente, ter bravura, eu não busco auxílio. Vocês entendem o que eu falo? Como é sério? E aí, alguns de vocês sentados aí, de repente, estão pensando: poxa, realmente é isso. Eu precisava chorar, eu precisava conversar com alguém, eu precisava compartilhar com alguém. E o homem, ele não tem por hábito compartilhar suas angústias, suas aflições um com o outro, tem? Vocês se reúnem para quê? Para um futebol, para trocar uma ideia, para brincar, para um futebol, mas não para trocar ideia. Assim como as mulheres. A mulher é até exagerada. Porém, nós vivemos numa cultura e precisamos aprender e quebrar paradigmas. Precisamos mudar. Nós somos uma partícula diante de uma população em Osasco, grandiosa, mas nós temos que impactar pessoas. Chega de viver nesse mundo preconceituoso, nesse mundo feio, ruim. Podemos viver bem e viver melhor se nós nos livrarmos um pouquinho do preconceito. Talvez a história de vocês não vai mudar, mas nós vamos mudar a nossa geração, os nossos filhos. Vamos deixar os nossos filhos com cabeça de homens muito mais saudável, muito mais posicionado, que é homem não precisa sair por aí provando que são pintudos ou que são autossuficientes. Eles podem e devem ser fortes, porque vocês produzem um hormônio para ficar forte. E vocês têm muito mais força física do que a mulher. Mas não precisamos ser forte no sentido emocional. Podemos aprender a lidar com as nossas dificuldades. Entendem isso? E para nós encerrarmos, o BBC Brasil afirma que uma das autoras desses estudos, May Himmelstein, pesquisadora da Universidade de Connecticut, foi ela que trouxe isso, foi ela que apresentou esse estudo para mim.
E eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um tempo de acesso com muito mais facilidade a informações. Acesso com muito mais rapidez às informações. É um toque no celular e nós temos informações. Eu faço parte de um grupo de psicólogos que acredita. Nós acreditamos na saúde emocional. Nós acreditamos que é possível homens, mulheres, crianças e adultos terem uma vida muito mais saudável, muito mais equilibrada. Não digo perfeita, mas eu digo uma vida equilibrada. Então, nós nos posicionamos para orientar. E desde janeiro que nós estamos participando e contribuindo de todas as fases. Janeiro é o janeiro branco que a gente conscientiza a saúde mental e emocional. E aí vem fevereiro, e aí vem março, e aí vem e nós estamos aqui em novembro, falando com homens e acreditando que vocês, ainda que vocês não entendam de maneira tão profunda da ciência psicológica, mas a minha intenção, a minha ambição é poder contribuir para que vocês compreendam a necessidade da prevenção. A necessidade de quebrar paradigmas de prevenção. A nossa cultura pode ser um pouquinho mais maleável. Nós podemos, sim, viver melhor e entender um pouco as mulheres, para que as mulheres não deixem vocês loucos. E nós, mulheres, podemos entender um pouquinho os homens para ajudar e auxiliar. Entendem isso? É muito raro lá no consultório chegar um homem que chama, que liga e que marca uma consulta. Normalmente vem através da mulher. Através da mãe, através da esposa, da namorada. A esposa e a namorada normalmente que trazem. Mas eu quero acreditar que os homens eles vão se despertar para viver a saúde física e emocional de maneira adequada. Ok? Perguntas? Nenhuma? Consegui contribuir, correr com o meu tempo? Meninos aí de trás? Me fiz ser entendida? Vocês entenderam que é importante preventivamente se cuidar? Sim ou não? Sim. Ok. E o preconceito? Vão se esforçar para zero? Hã? Sim ou não? Sim. Ninguém me perguntou por que vocês têm medo de fazer exame de próstata, de levar dedada. Por quê? Hã? Oi? Alguém falou, bora, compartilhem comigo. Por quê? Porque não precisa. É medo de gostar. É o medo de levar um vasinho de flor pro médico. É o medo de gostar, é isso? Pode falar. O machismo? Se sente o quê? Machismo. Desculpa, não ouvi. Machismo. Sente que é homem que não necessita, aí não vai. Homem se sente... Tá, mas desenvolve o assunto. Sente que é homem e... Gente, mas quando vocês eram criança, a mãe colocou supositório. Desculpa, não ouvi. Ele vai a cada 2 meses. A cada 2 meses? Vai lá, quem gostou do médico. Fere a masculinidade do homem. Fere a masculinidade do homem. Que a masculinidade não está na frente, está atrás. Então, fere. É isso. É isso que eles estão querendo dizer? É isso? Ferir isso. Pior é assumir de uma segunda opinião, né? Vocês têm... Essa analogia foi boa. Com medo do quê? Exatamente. Então, o medo, ele não está... Olha, vejam bem. O medo, ele não está no exame. O medo, ele está no que eu ouvi durante muitos anos. Que os gays, que os homossexuais, eles têm relação sexual anal. E o fato de imaginar que uma pessoa vai enfiar um dedo em mim, me coloca num lugar que eu não quero estar.
Mas, se a gente olhar logicamente, isso não faz sentido. Porque aí a gente sai do âmbito do fisiológico e passa para o âmbito do prazer, do libido, da sexualidade. E, se vocês querem saber, eu estou muito confortável em dizer isso para vocês, que tem muitos homens que sentem prazer, sim, na sexualidade, em ter relação sexual com a mulher, mas que ela estimule o seu ânus. Volta aqui qualquer dia para falar de sexualidade. Se não fosse, se não desse para sentir alguma coisa, não teríamos homens que têm relações homoafetivas e que escolhem essa relação sexual. Então, não faz logicamente, doutor, sentido. Não faz sentido. Entende? Então, o medo é do que eu ouvi. Então, uma mentira contada há muito tempo passa a ser uma verdade. Então, se eu ouvir que andar de patins, eu posso cair, posso machucar, eu jamais vou experimentar aquilo. Não vou experimentar. De repente, aquela pessoa tentou e caiu e se machucou. Mas isso não pode acontecer comigo. Então, o medo está no que foi cristalizado dentro de uma cultura. Não. Sim. Ao invés do toque não pode ser exame de imagem? Ele quer colocar uma máquina fotográfica e tirar foto dele. Esse aí tem um medo. Faz antes também, o médico fala aí. Meninos, o medo nós trazemos desde muito cedo. É implantado o medo em nós. Para me prevenir, porque eu tenho vontade de viver. Mas assim, eu acho que a vergonha do cara chegar ali, abaixa as calças aí, meu filho. Pera aí, fazer assim ainda com a língua. Eu acho que esse é o... Funciona desse jeito, doutor? Viu? Vocês perceberam, meninos, olha, senhores, vocês perceberam que é o preconceito? Então, na minha opinião, como eu digo, eu não tenho problema algum. Eu acho que chegar na hora eu vou. Pessoas cruéis começam a fazer piadas, principalmente nessa idade, sem ao menos imaginar ou ter a sensibilidade que o outro pode não dar conta disso. Aí entra novamente a questão da bravura, a questão de ser autossuficiente. Eu tenho que dar conta. Então, no meio dos homens, você tem que dar conta. No meio das mulheres, a gente ainda se preocupa um pouquinho. Será que ela vai dar conta disso? Será que eu posso dizer que o cabelo dela não está bom? Que esse sapato não combinou? Nós temos um pouco mais de sensibilidade, a não ser as invejosas. Mas nós temos um pouco mais de sensibilidade. No meio da cultura masculina, o homem tem que dar conta. Ponto. E esse eu tenho que dar conta, emocionalmente, psicologicamente, favorece com que eles falem algumas coisas, com que eles transmitam alguma coisa, e você vai levar numa boa. Mas isso pode ser que eu acredito. Ele já não acredita. Ele lidou numa brincadeira, mas ele não acredita. Porém, tem alguns homens que acreditam e que trazem essas brincadeiras de maneiras cruéis. Só que é um medo que foi implantado desde criança. Gente, quando nós somos criança e que nós estamos com dificuldade intestinais, a mãe coloca um supositório. Vocês já viram o tamanho do supositório? Vocês já viram? Coloca um supositório no ânus do menino ou da menina. Abre o bumbum e coloca, ela ainda segura assim, ó, para entrar. Então, nós vamos crescendo e é implantado o medo. Olha que sério. Nós crescemos com crenças limitantes, que nos limitam, que nos burlam, que nos paralisam. No meio da nossa vida, nós deveríamos nos reavaliar. Em psicologia, nós chamamos de ressignificar. Nós temos a necessidade de nos ressignificar. E eu estou aqui dizendo isso para vocês. Ressignifiquem a vida e a história de vocês. Talvez vocês estejam vivendo uma vida que não era para vocês estarem vivendo. E vocês estão vivendo na média. Ou seja, na mediocridade. Porque, quando vocês eram muito jovens, o pai e a mãe de vocês não potencializaram vocês.
Não inseriram informações, ou não puxaram um pouco mais, ou não investiram em vocês para que vocês fossem homens potentes, mas potente do ponto de vista psíquico. Entendem isso? Potente do ponto de vista psíquico. Olha que sério. E aí eu cresço, me transformo num homem, bem-sucedido ou não sucedido, mas me transformo num homem, casado ou não, com filhos, pais ou não, um homem cheio de crenças limitantes. E eu trago essas crenças limitantes lá de trás, do meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, e hoje eu nem sei por que eu profiro isso. Eu perguntei para vocês o quê, vocês nem sabem por quê. Porque vocês nunca viveram. Uma coisa é quando você vai ao médico e o médico machucou, o médico feriu. Ah, não, esse negócio machuca. Não. É uma dor insuportável, eu não quero mais viver isso. Agora, uma crença que vocês desenvolveram porque foi inserida uma sementinha, então vocês estão vendendo uma coisa que deram para vocês. Entendem isso? Vocês estão vendendo, não, esse negócio de dedada, esse negócio de lá. Como? Vocês nunca viveram. A maioria de vocês nunca viveu isso aqui, e vocês estão afirmando. Eu estou vendo a carinha de cada uma aqui, e eu vejo o quanto isso é constrangedor para vocês. O quanto é constrangedor dizer que vocês vão tirar a roupa, que vocês vão erguer o bumbum e que alguém vai abrir as nádegas de vocês e vai fazer um exame. É extremamente constrangedor, mas só é constrangedor porque essas crenças foram implantadas em vocês. E eu estou aqui hoje para dizer que isso precisa ser desmistificada, precisa ser rompida, precisa ser quebrada, para que vocês vivam uma vida boa e vivam ao modo de vocês, a escolha de vocês. Grande parte dos homens que aqui estão não vivem a vida que gostariam de ter vivido, vivem a vida que entregaram para vocês. Disseram que vocês tinham que ser homem, que tinham que ser isso, que tinham que trabalhar, que tinham que pagar conta. De repente, quando vocês eram crianças, vocês queriam ser professor, vocês queriam ser dançarino, vocês queriam ser pintor. Não sei, mas o pai, a mãe, nós vemos muito isso em novela, em filme. Entendem como é sério? Então, grande parte dos homens que aqui estão, vocês estão vivendo uma vida que foram entregue a vocês. Então, vamos quebrar essas crenças limitantes. Dica número 1. Procurem ajuda para ressignificar a história de vocês. Ok? E quando vocês buscarem ajuda para ressignificar a história de vocês, a prevenção ela vai vir com mais facilidade. Vai vir com mais naturalidade. Ok? Me fiz ser entendida? Por favor. Sim, consultório só masculino. Tinha um cidadão lá, que eu não sei se ia ser o último a ser atendido, que é, mas ele parecia que controlava o tempo e fazia piadinha, né? Então ele ficava assim, ó, ixi, isso aí demorou demais, o que será que aconteceu? Aí a outra foi muito rápido, a outra saiu de cabeça baixa. Sabe, eram umas coisas assim que você via que nele era... E os outros capilhados. Eu, praticamente hoje, na clínica que eu vou, é misto lá, né? Então, e isso também nunca teve problema. Só que assim, eu penso na saúde. Né? Não tem esse negócio de, mas porque vai ser isso, vou deixar de ser menos homem. Mas quero o quê? Então, quero viver e viver bem. Isso. E é por isso que eu perguntei para o médico, porque alguns urologistas só se contentavam com PSA, já outros não, PSA mais o toque. Então, por isso que é de profissional para profissional. Né? Então, mas tem uns que vai fazer piada, né? Ficar lá assim, ó, puxação, né? Você tá lá parado, cruéis. Assim, ó, demorou, hein? Brincadeiras tá? Cruéis. É o último, tá? Então, era só para ver se a senhora poderia falar, também não sei como é a questão do tempo. A senhora também abordou, falou de medo de médico, e como homens também tem medo da morte. Eu percebi que uma coisa passou com 2 últimos meus que faleceram recentemente e que fugiam de médico. Aí agora meu pai me falou, mas por que você não quer ir no médico para ver? Eu falei assim, olha, se eu vou morrer de qualquer jeito. Eu prefiro ser pego de surpresa do que eu ter que ficar pensando nisso da morte. E é uma coisa que eu não sei
Como você chama? Márcio. Então, Márcio, isso entra na coisa da bravura e da autossuficiência. Eu tenho que dar conta, eu tenho que ser bom. E, sendo bom, por que eu vou procurar um homem médico? Por que eu vou procurar uma mulher? Por que eu vou procurar um médico? Eu tenho que dar conta. Entende? Claro, entra na coisa da crença limitante, aquela crença que eu cresci falando, você não é um saco de batata, você não está sentindo nada. Não é nada. Bora trabalhar. Entende? Então, o medo da morte, os medos em si, né? O medo de ir no hospital, o medo do que vão pensar, os medos em geral, que aquilo cresce, vira um monstrinho, se transforma numa crise de ansiedade. Aí a coisa vai crescendo, e eu sou obrigada ou obrigado a ter que buscar ajuda, porque eu estou com uma dor insuportável. Entende? Então, esse medo ele vai exatamente... A base desse medo é a autossuficiência. E suficiência é eu tenho que dar conta de mim mesmo. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigada. Parabéns, doutora Tatiane, muito obrigada mais uma vez, em nome da Câmara, em nome da presidência desta casa, pela sua palestra extremamente informativa, excelente. Muito obrigada, viu? O doutor Adilson vai precisar sair, mas antes que ele vá embora, eu gostaria que a nossa jornalista, a Daniele, da comunicação aqui da Câmara, entregasse um certificado em forma de agradecimento pela sua participação no Novembro Azul da Câmara Municipal de Osasco. Por favor, Dani. Tirar uma foto? Doutor, mais uma vez, em nome desta casa, em nome da presidência da Câmara Municipal de Osasco, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Queridos colegas, o público presente, agora eu tenho a honra de convidar o professor Roberto, que todos conhecem como o diretor da Escola do Parlamento, aqui da Câmara Municipal de Osasco. Porém, hoje, ele não vai palestrar sobre nada referente à Escola do Parlamento. Hoje, ele não estará aqui como o diretor da Escola do Parlamento de Osasco. Hoje, o professor Roberto vai falar um pouco da experiência dele como paciente em tratamento ao câncer de próstata. Professor. Não vou me alongar por causa do adiantar da hora, mas dizer para vocês, sou um paciente, né, que no início me preocupou bastante. Eu fui a um clínico geral e me assustou. Daí procurei o urologista. Eu já trato há mais ou menos uns 5 anos. Né? Eu tenho uma neoplasia prostática benigna, né? O primeiro médico que eu fui, ele me disse que, quando viu o meu PSA, que era 7, ele falou, você tem um câncer de próstata. Para mim, que eu conheço um pouquinho da fisiologia da coisa, me assustei. Né? E assim procurei o Centro de Oncologia de Campinas. Lá eu conheci o Dr. Medina, né, um urologista famoso, no qual eu me trato com ele até hoje. E posso dizer para vocês, o mais importante, um recado que eu queria deixar aqui, não tenham medo. Não deixe de se tratar. Nós somos preguiçosos. Nós somos, como que eu posso dizer, não ligamos para nós. O homem não liga para ele. Como a doutora disse, Tatiane, quem marca a consulta, às vezes, é a esposa, ou a namorada, ou, às vezes, até a própria mãe. Eu procurei sozinho.
E quando fiquei sabendo da notícia, como que eu vou contar para minha esposa? Né? Eu sou casado há 42 anos. Né? Como que eu iria participar a Fátima, que eu estaria com um problema, né, que poderia se agravar num futuro. Né? Mas Deus é tão bom na minha vida, gente. Mas tão bom que eu tenho tratado. Né? Já ficou claro aqui que o obeso é uma pessoa com mais probabilidade de ter um câncer prostático, mas eu posso dizer para vocês, eu não tenho. Daí para frente, vocês têm de começar a tomar uma decisão. Eu não quero ter, não tenho, não vou ter, eu tenho de me tratar. Né? E falo para vocês, todo gordo, quando fala do gordo, que o gordo ele tem de ficar sentado. Eu trabalho sentado. Eu viajo 104 quilômetros da minha casa todo dia para cá e volto 104 quilômetros. E isso comprime, isso dói. Tem dia que eu tenho dor. E já tive várias prostatites. Né? A inflamação da próstata ela é terrível. E quando você tem, nem sempre é o mesmo antibiótico que mata a infecção. Como eu estava comentando com o doutor, inclusive ele me deu 2 dicas preciosas. Né? Esse último antibiótico que eu tomei foi a amoxicilina com clorivanato. Eu estava com uma prostatite muito forte. Né? E a amoxicilina a gente geralmente toma quando a gente está com problema de gripe. Né? E foi ele que matou a minha bactéria. E hoje, eu posso dizer para vocês, como eu disse, não vou me alongar muito. Tudo aqui foi dito, a Tatiana colocou com uma clareza, a Tatiana colocou com uma clareza do medo, do preconceito, né, que nós não devemos ter. Vamos nos cuidar, porque hoje o maior problema é a alimentação nossa também. Sofremos uma invasão por tudo no nosso da alimentação que a gente come. Né? Então, como ele disse da gordura, das coisas, se eu disser para vocês que eu não como, é mentira. Né? Picanha, essas coisas, é minha praia. Né? Mas, porém, eu reduzi. Eu não bebo bebida alcoólica. Né? Também não me farto todo dia da picanha, que não dá. Né? Às vezes aqui não dá nem para almoçar. Né? Mas tem um porém. Eu comecei a traçar uma nova vida para mim. Né? E digo para vocês, o que é mais importante, o que eu hoje vivencio. Né? Eu luto por mim, eu gosto de mim. Então, eu me trato. Eu vou em busca daquilo que me deixa melhor. Tem dia que destona, mas, enquanto eu tiver força, eu vou me tratar. E peço para vocês, se tratam. O fato de fazer o exame de toque retal, por um motivo. O intestino, a parede do intestino, aqui não é uma folha de seda. Né? Porque você coloca e tem de sentir. Porque se ali, como o doutor disse, vai verificar se tem um glândulo, se a parede está enrugada da próstata, dá para perceber tudo por ali. Né? Então, o exame PSA ele é um complementar. O melhor é o exame de toque. Não estou dizendo que eu gostei de fazer, mas é o melhor que tem. E o PSA é o complementar. Né? Eu cheguei a ter PSA de 9, né? E tratando. Meu PSA foi a 9. Mas o importante foi o toque retal. O toque retal me tirou muitas coisas que eu tinha na minha cabeça. E digo mais para vocês. Fiz ressonância magnética. O que eu fiz de exame, vocês imaginam. Sozinho. Não levei nem minha mulher, nem meus filhos, ninguém. Eu fui procurar. E é o que vocês têm de fazer. Vocês têm de procurar. Não espera a mulher marcar ou a namorada marcar. Vocês têm de ir atrás. Esse é o mais importante. Eu agradeço a oportunidade de falar, que já se zerou o horário, e dizer para vocês, não tenham medo e nem se apaixone pelo médico.
Obrigado. Bom, dando continuidade, eu gostaria de falar que teremos os sorteios de alguns brindes para poder chamar as pessoas a participar, ter um engajamento maior do público. Então, a gente conseguiu, através de parceiros, alguns brindes para celebrar também o Novembro Azul aqui na Câmara Municipal de Osasco. Antes disso, eu gostaria que... Deixa eu ver aqui, quem poderia entregar? A Cristina, do cerimonial, por favor, gostaria que você entregasse certificado em forma de agradecimento à doutora Tatiane Terezo pela participação, pela palestra dela no Novembro Azul, aqui na Câmara. Obrigada, doutora. Tenho certeza que a Câmara trará suas palestras mais vezes aqui. Obrigada.